Falar sobre o Fazenda Parque Hotel sempre um prazer aqui para mim. Ele é considerado o maior hotel fazenda do país. E vem ganhando mais destaque pelos pacotes extraordinários, pelo grande repertório gastronômico e pelas apresentações temáticas. São diversas opções, inclusive com refeições para pessoas com restrições a glúten e lactose. Assim, todos podem aproveitar ao máximo tudo que o Fazenda tem a oferecer. Os colaboradores do setor recreativo também são parte importante do hotel, pois produzem seus próprios espetáculos que, junto à decoração temática, a cada época do ano, encantam crianças e adultos que frequentam o lugar. Em 2022, os pacotes estão cheios de novidades. Nos 2 primeiros meses, o Verão Fazenda conta com apresentações e shows de comédia, de música e participação dos super-heróis no Dia da Gastronomia Americana. Durante o Carnaval Fazenda, na última semana de fevereiro, as atrações são os bailinhos de carnaval para adultos e crianças, grupos e escolas de samba e muito pagode na piscina. O pacote Felicitar traz uma super programação, com destaque para o show da dupla sertaneja Jean e Giovanni. E no Dia das Mães no Paraíso, o Fazenda planeja uma programação especial para mamães e seus filhos curtirem muito, bem juntinhos. Isso tudo pode ser aproveitado com o máximo de conforto e beleza que só o Fazenda Parque Hotel pode oferecer. Você encontra as programações completas no site www.fazenda.com.br e pode seguir nas nossas redes sociais com o @Fazenda Parque Hotel para estar sempre por dentro de todas as novidades. É hotel, é parque, é fazenda, é tudo isso e muito mais. Fazenda Parque Hotel. Eu converso agora com o cardiologista Dr. Maurício Bussoleto. Dr. Maurício Bussoleto é nosso convidado hoje aqui e nós vamos falar sobre o coração. Mas antes eu queria apresentar o Dr. Maurício para vocês e gostaria que ele se apresentasse também. O Dr. Maurício veio de São Paulo, é isso? Sim, Nelly, eu agradeço muito o convite, né? O seu convite para estar aqui, para a gente poder conversar. E eu sou natural de São Paulo, estamos aqui há aproximadamente 10 anos, né? Morando aqui na cidade e atuando como cardiologista também. Com especialização também? Sim, a nossa área de atuação é cardiologia e ecocardiografia, né, que é uma subespecialidade da cardiologia. Ecocardiografia, eco é sinônimo de ultrassom, né? Então seria ultrassom do coração. Então seria apenas o uso das imagens cardiovasculares para avaliar diagnóstico e doença. E como é que é cuidar do coração aí das pessoas? É uma área assim que eu me apaixonei, né, desde a época da faculdade. Então a gente tem um prazer enorme em estar atuando nessa área, né, nessa especialidade. Hoje em dia as pessoas são super ansiosas, né, Dr. Maurício? E a ansiedade é um dos vilões aí para infartos, enfim, vários outros problemas, né? A busca no consultório seria mais por motivos de ansiedade mesmo? Sim, a gente, né, é interessante porque que acontece, né? A gente tem um perfil de paciente, né? A gente sabe que pacientes de mais idade, eles tendem a ter doenças cardiovasculares, né? Ter maior incidência de doenças cardiovasculares, mas a gente tem uma busca muito grande no consultório por pessoas jovens. Só que os sintomas, às vezes, que a ansiedade apresenta é dor no peito, é palpitação, é falta de ar e, às vezes, até mesmo sensação de morte em alguns pacientes, né? Nós já tivemos casos de ter que levar pacientes com um quadro de ansiedade aguda, levar para fazer um cateterismo cardíaco de urgência por às vezes isso poder ser um fator confundidor realmente. Mesmo eles vindo, às vezes, que a gente percebe que o paciente ele possa ter um quadro de ansiedade, não dá para a gente falar pro paciente que está ali sofrendo com esses sintomas, né, dizer para ele, olha, você não tem nada, é só ansiedade, é só estresse, vai para casa e está tudo bem, né? A gente tem que lançar mão de alguns instrumentos, como o próprio ecocardiograma, né? O teste ergométrico, né? Mas talvez eu gostaria de citar um exame muito moderno que a gente tem utilizado ultimamente, que é o score de cálcio coronariano.
Esse exame é uma tomografia que vai uma quantidade extremamente baixa de radiação, praticamente não se usa contraste, e a gente pode detectar a presença de placas nas artérias do coração e com isso poder avaliar melhor o risco cardiovascular dessa pessoa. O colesterol, ele é vilão? Ele é amigo? Temos alguns tipos de colesterol que circulam pelas nossas artérias. E o colesterol ruim, ele está totalmente já comprovado que ele é um fator de risco para doença cardiovascular. Ele vai se acumulando ao longo do tempo, ao longo de anos, né, na parede dos vasos. Ele é um dos mecanismos que pode levar o paciente a ter um infarto agudo do miocárdio. Então, o colesterol, principalmente o colesterol que a gente chama do LDL, que é o colesterol de baixa densidade, ele tem que ser combatido, sem dúvida alguma. Claro, o nível de colesterol depende muito do risco cardiovascular de cada paciente e isso vai ser determinado na consulta com o médico cardiologista, né? Cujo objetivo é estabelecer diante de que tipo de paciente ele está. Se é um paciente de baixo risco, de alto risco. Então não existe um nível ótimo de colesterol para todas as pessoas. Não é igual. Não é igual de forma... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, um paciente de 60 anos, diabético e fumante, o nível de colesterol dele tem que ser muito mais baixo do que uma pessoa de 40 anos que não fuma e não tem diabetes. Então, o nível de colesterol ele é de forma individualizada. Quais são os principais fatores de risco? Principais fatores de risco para doença cardiovascular, muito importante a gente deixar bem claro isso, até porque esses mesmos fatores de risco que são para doença cardiovascular, eles também servem para outras doenças graves que são responsáveis de grande parte da mortalidade da humanidade hoje, que é o câncer, né? Então, por exemplo, o cigarro, a hipertensão arterial, o diabetes e a obesidade, eu diria que esses são os principais fatores de risco para a doença cardiovascular. Hoje em dia, nós temos alguns scores de risco cardiovascular, né, que o cardiologista vai poder aplicar no paciente esses scores, né? Um dos mais conhecidos é o famoso score de Framingham. Framingham é uma cidade nos Estados Unidos que eles acompanham essa população desde 1950, basicamente, né? E aí eles foram ao longo do tempo monitorando e identificando esses fatores de risco. A avaliação, né, de risco cardiovascular, ela deve ser estabelecida num primeiro momento em pessoas, né, acima de 40 anos, a não ser que tenham algum fator de risco familiar, por exemplo, muito importante, né? Principalmente se a pessoa ela tem os pais, né, ou familiares de primeiro grau com evento cardiovascular abaixo de 55 anos em homens ou mulheres abaixo de 65 anos. Então esse grupo de pacientes deve até mais precocemente estar procurando o cardiologista. Eu costumo dizer que a doença cardiovascular, ela às vezes é traiçoeira, né? Então a gente procurar estabelecer o grau de risco cardiovascular desse paciente é muito importante para a gente poder até estabelecer a cada quanto tempo ou a periodicidade que ele deve estar comparecendo ao cardiologista para fazer os exames de rotina. O que eu sempre gosto de falar e na verdade resumir algumas vezes para a gente ter um panorama do que é a doença cardiovascular é a gente fazer uma comparação, né? A gente tem se vocês colocarem no Google, né, cardiômetro, e der um enter ali, vocês vão ver o cardiômetro é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ela quantifica o número de mortos no ano de doenças cardiovasculares, só do coração. Nós temos até hoje, desde o dia 1º de janeiro até o dia de hoje, né? Nós temos aproximadamente 350 mil mortos de doenças do coração. Nós sabemos que hoje em dia o que mata a população são doenças cardiovasculares, que aí a gente relaciona o AVC e o infarto. Mais do que doenças infecto-contagiosas, mais do que as neoplasias ou câncer, mais do que os acidentes, né? Então é importante a gente ter esse cuidado, a gente ter essa conscientização e eu acho que a gente tem ainda muito que educar ainda a população, porque a gente tem um grupo de pessoas muito ainda não diagnosticadas. A gente vê isso todos os dias nos hospitais, né, que a gente trabalha e atua. Queria que você deixasse aí uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, né,
para que elas cuidem um pouquinho mais do coração? Eu acho que o fundamental, sabe, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, é você procurar conhecer o seu grau de risco cardiovascular. Então, mesmo que você não sinta nada, né, que você já tenha aí uma idade acima de 35, dependendo dos antecedentes familiares, né, ou acima de 40 anos, você procurar fazer uma consulta com um cardiologista e poder estabelecer o seu grau de risco cardiovascular. Realmente o coração, às vezes, ele não dói, às vezes ele tem sintomas diferentes ou de forma muito atípica em até alguns grupos de pacientes, né? Diferente às vezes em mulheres, homens, idosos. Então fica aí a dica para você, de repente nesse ano, poder estar fazendo uma avaliação com um cardiologista. Muito obrigada pela tua participação. Obrigado, tá? Adorei conversar contigo e te conhecer pessoalmente. Foi um prazer. Dr. Maurício, ele é marido daquela graça da Grace Bussoleto, que esteve aqui com a gente no último programa, e foi um prazer te conhecer. Obrigado, o prazer foi meu. A gente vai fazer uma pausa para o intervalo, mas eu volto já já.